Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E meus amigos, eu vou deixar algumas palavrinhas antes de começar o trabalho. Adorar a Jesus é justiça ao amor maior que nos amou e ama. A prova disso é que ele conservou o homem. Ele amaldiçoou a serpente, castigou a mulher e amaldiçoou a terra, mas ao homem ele veio salvar pessoalmente. Quando eu falo ao homem, é o homem e a mulher. Homem A. Mas Deus é um Deus que sempre leva muito a sério todos os seus projetos. Ele não ia destruir o homem assim, no primeiro pecado. Mas também condenou logo que não serve para o projeto dele futuro, que a vida espiritual não para e o tempo dela não é cronometrado, é um tempo eterno. E Deus é um Deus de promessa e é fiel para cumprir. Hoje, meus amigos, eu trouxe Gênesis, Isaías, Ezequiel. Um pouco de cada tema para que a gente possa aprender e também complementando o nosso estudo. Então, primeiro eu quero trazer primeiro Gênesis, capítulo, né? Primeiro capítulo, né? De Gênesis e o versículo 2. Então vamos lá. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. É a prova que antes a terra não tinha vida, não tinha nada, até que o Senhor fez tudo isso, um jardim para purificar os impuros que no céu tinha cometido rebelião. Então, para não ter nada sem base bíblica, vamos dar uma estudada em Isaías 14, 12 até o versículo 14. Então vamos lá. Isaías 14, capítulo 14, versículo 12. Então vamos lá. O rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Sobre Babilônia, quem fala muito é Apocalipse. No finalzinho também nós vamos dar uma olhada no Apocalipse 12, verso 4. Mas vamos continuar em Isaías. Você que admirava as nações, foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens,
mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Então, meus irmãos, é uma revelação e tanto de como se ocorreu a traição do inimigo querendo usurpar o trono de Deus. Porque ele falava de todo esse projeto dele em mente. Deus, como é onisciente e onipotente, já sabia de tudo, mas só que Deus sabe trabalhar. E ele quer quem adore ele, seja por respeito, amor e pela grandeza que ele representa, por ser o Criador. Vamos ao estudo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar: será este o homem que fazia os reinos tremerem? Que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Será este o homem que fez o mundo virar um deserto? Que arrasava cidades, que arrasava cidades e não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa. Todos os reis do mundo foram sepultados com homenagens, cada um na sua própria sepultura. Mas você não foi sepultado, como se fosse mas você não foi sepultado, como se fosse um aborto nojento. Você foi tratado dessa forma. Então, o seu corpo foi jogado fora e pisado. Está coberto de corpos de soldados mortos na batalha, daquele que desceram até a cova cheia de pedras. Você não foi sepultado como os outros reis. Então, vamos também dar uma olhadinha em Ezequiel 28, versos 12. Vamos ver o que é que diz essa profecia de Ezequiel. Então, Ezequiel 28, no versículo 12. Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo a isto. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático, você vivia no Éden, o jardim de Deus. Então, significa que o inimigo, ele morava no céu, no jardim de Deus, que é assim que é o céu. E aqui na terra é um campo de batalha, se for comparar aonde Deus está. E usava pedras preciosas de todo tipo, rubis, diamantes, topázio, berilon, ônix e jaspe, safira, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro
que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor. Então, a palavra do Senhor em Ezequiel 28, no verso 14, fala e revela que Deus criou o inimigo e encheu ele de joias, de toda quanto é beleza. E mesmo assim, o orgulho o tomou e ele quis ser Deus, quis usurpar o trono de Deus. Mas vamos aos estudos. Com as asas abertas, você vivia no meu Monte Santo, e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Então, aqui não se fala de reis comuns. Aqui a Bíblia nos relata de verdades celestiais, em forma de relatos por profetas que escreveu como se fosse com seres aqui, mas logo com a pronúncia a gente entende que é celestial esse evangelho. Você ficou ocupado comprando e vendendo. Isso me faz chamar a atenção dos meus irmãos, que é o que vai acontecer agora, mesmo nesse momento. Só vai comprar e vender quem tiver com o inimigo, porque ele domina esse mundo. Os reis dessa terra, os 10, né? Os 10 comandantes, vai aparecer aí um governo único e tudo está se concluindo e chegando a se cumprir. Glória a Deus, o que está escrito. Glória a Deus. E eu quero que se cumpra tudo, que é para acabar tudo isso, para nós ter a verdadeira vida no céu. E isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Então, está mais do que explicado o que Deus fez. O chão é a terra. Todos foram lançados aqui na terra. E, inclusive, ele se tornou o governo desse mundo para que tudo que está escrito se cumprisse aqui. Mas Deus nos revela, só precisamos agir com fé e com unção do Espírito Santo para nos decifrar todas as informações que Deus tem para nós em toda a sua palavra que está na biblioteca sagrada, Bíblia Sagrada. Então, para nós não ficarmos com o vídeo muito comprido, vamos para Apocalipse 12, verso 4. Vamos ver o que é que nós temos. Como cauda, ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e os jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança, logo que ela nascesse. Então a mulher deu
à luz a um filho que governará todas as nações com uma barra de ferro, mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. Glória a Jesus Cristo, que está perto de Deus e no seu trono. Que alegria poder falar e passar essa emoção que é a verdade da Bíblia Sagrada, escrita e ungida por Deus para os profetas. Este é o Apocalipse 12, verso 6. Então, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Pois houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos, mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. E o enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados juntos com ele. Então, ouvi uma voz forte no céu, que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. E os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciava a palavra do Senhor. Então, a mensagem é muito importante. E é isto que eu estou tentando fazer aqui, com muito amor. Eu poderia fazer melhor, mas as pessoas são limitadas. Mas quem faz o melhor é o Espírito de Deus que nos dá orientação. O corpo humano é humano, a leitura é pouca, tropeça nas vírgulas, nos pontos, e a vista é um pouco curta, mas o amor não é curto, é muito grande, por isso que eu estou aqui com esse sorriso, com essa boa vontade, com essa alegria, feliz, cheio de paz, para passar o melhor de mim para os meus irmãos em Cristo Jesus. E todos aqueles que queiram aprender sobre a verdade, é só pegar a sua Bíblia e pedir orientação a Deus e se redimir com Ele, pedir perdão pela ignorância, de não procurar, de não crer, a fé às vezes é pouca, não teve isso em base familiar, às vezes foi criado num ambiente que Deus não fazia parte, assim, entre aspas, né? Porque sempre falamos de Deus, mas viver a verdade de Deus é salvação. Só Deus pode nos salvar.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele bate sempre à porta de todos os seus filhos. Aquele que deixar o entendimento entrar da mensagem dele, ele entrará, mora dentro de você, te dará todas o conhecimento, sarará tuas feridas e fará você viver a vida eterna. Esse é a mensagem de hoje. Meu muito obrigado e amém.